Homem-serpente gigante lutando Kung Fu contra um espadachim alado no meio da China antiga. Foi o que teve na minha sexta-feira à noite e eu queria dizer Netflix, muito obrigado. Hoje Festa do Pijama é sobre o intenso, dramático, romântico acusado de plágio e banido das salas de cinema em seu país de origem. É Mestres do Yin Yang, o Sonho da Eternidade, um filme chinês de 2020. Mestres do Yin Yang estreou no fim de dezembro na China, e no início do ano chegou ao resto do mundo através da Netflix, e eu queria dizer que estou positivamente surpreso com o filme. Eu não sou novato no gênero da fantasia chinesa antiga, ou ao gênero wuxia em geral. Inclusive o Tigre e o Dragão é um dos meus filmes favoritos da vida, e eu quase chorei sangue assistindo Mulan, mas admito que quando vi os primeiros trailers achei que ia ser muita forma para pouco enredo, e não foi bem assim. O filme conta a história de Qin Ming, e por favor me perdoe se eu começar a errar todos os nomes porque eu estou bem longe de aprender a falar chinês. Qin Ming é um mestre do Yin Yang que busca realizar o desejo de seu mestre, morto durante o combate com uma criatura maligna em formato de serpente. Essa criatura precisa ser selada em uma cerimônia que ocorre na capital do país, com a ajuda de outros mestres capazes do feito em um grande ritual, que já faz parte da tradição da realeza. Na corte imperial, ele se depara com a misteriosa princesa que deve herdar o reino, um misterioso caso de assassinato e o guerreiro Boya, outro mestre que não confia nele devido a diferenças ideológicas em relação aos demônios e criaturas espirituais que habitam a China mágica. Diga-se de passagem, o filme não vai explicar de forma clara o que é um mestre do Yin Yang, apenas que são grandes sábios ou místicos que entendem e de certa forma controlam o mundo mágico, além de sempre serem excelentes em artes marciais e truques de feitiçaria em geral. Também não explica exatamente o funcionamento desses feitiços ou das invocações de familiares, e o que exatamente são as criaturas que aparecem na China antiga. E para mim, no contexto da produção do filme, foi uma escolha acertada, e eu explico. Imagine se uma produção brasileira baseada no Sítio do Pica-Pau Amarelo parassem para explicar o que é o Saci, o que é a Cuca, por que pó de Pirilim-Pim-Pim existe, levando em conta que foi criado para o contexto brasileiro do século passado. A história, além de ficar arrastada, ficaria muito didática, o que prejudicaria o roteiro. O mesmo ocorre neste caso. Como é voltado para o público chinês, os roteiristas não tiveram nenhuma preocupação em explicar o universo que a história está inserida. Roteiro esse que sofreu algumas adaptações, já que é baseado em um livro japonês de 1984 chamado Onmyoji, com a autoria de Yumemakurabak. Muito obrigado, Google. Um ponto curioso é que pouco depois da sua estreia, o filme foi banido dos cinemas na China. O motivo de verdade só o governo chinês pode te responder. Porém é importante destacar as acusações de plágio que o diretor Gu Jiming sofreu, com as quais eu preciso até dar uma certa concordada, pois dentre delas está os efeitos de teletransporte e a forma como ele funciona no filme. É visível que são idênticos aos do filme do Doutor Estranho da Marvel, do ponto que se não fosse a caracterização dos personagens, seria completamente possível mostrar algumas dessas imagens e dizer que se trata de algum tipo de vazamento do Doutor Estranho 2. Hora do papo que pode conter alguns, na verdade muitos spoilers. Eu gostei do filme, principalmente porque a carga dramática não é restrita aos protagonistas. Os antagonistas, a princesa e o mestre, que na verdade é uma cópia ou um familiar, por falta de termo melhor para explicar, do falecido mestre de Qin Ming, juntos trazem uma história romântica e trágica que me pegou de surpresa. A princesa na verdade é uma imortal, que possui o poder da serpente dentro de si, e que faz toda essa tramóia com esse familiar porque era apaixonada pelo falecido mestre dele. O que acontece é que o mestre e a princesa tiveram que se separar, e ao perceber que não poderia mais ficar com ela, ele cria uma cópia de si para tomar conta dela quando ele está ausente. Ele falece, e é a vez da cópia perceber que não vai mais ficar muito tempo nesse mundo. O que é interessante é que a cópia, obviamente, é muito parecida com ele psicologicamente, então ele e a princesa, por consequência, acabam se apaixonando. Do outro lado da trama, temos os heróis que seguem aquela velha fórmula de complementação, que eu gosto de apelidar de o Bravo e o Audaz, devido aos comics da DC. Nela, dois heróis que se complementam em habilidades e formas de pensar enfrentam uma ameaça em comum. Qin é o cara mais sensível, aberto ao diálogo e possibilidades, porém esconde diversos segredos.
Boya é o arquétipo do guerreiro, sempre trabalhando em absolutos, mas com coragem e forças inabaláveis. Apesar da química dos personagens funcionar muito bem e ir evoluindo de forma crível no decorrer do filme, é estranho que Boya, que odiava demônios já que sua mãe foi morta por um, e Sonny ser o maior exterminador dessas criaturas, rapidamente esquece a informação dada pelo próprio Ki-min, que ele era meio humano e meio demônio, especificamente um demônio raposa. Nessa parte eu me perguntei se o Boya meio que achou que ele estava brincando e falou aquilo por falar, porque é uma informação que ele simplesmente não usa pra nada. Inclusive, essa parte dele ser meio raposa me lembrou o anime do Inuyasha. Sem dúvida, o que fez essa história funcionar pra mim foi a batalha final. Não por ela parecer uma cena louca saída de um episódio de Digimon, mas de toda a sua carga dramática tanto para Ki-min como para os vilões. A música também é bem importante nesse filme e capta bem os momentos de emoção mais intensa. E um dos motivos disso é que alguns dos personagens têm como característica marcante o uso de instrumentos musicais, incluindo o próprio Boya, que é um flautista e expressa seus sentimentos melhor através de melodias do que por palavras. Um ponto que eu considerei um pouco interessante, mas que ao mesmo tempo tem um quê de negativo, é que a maior parte da ação vai ser feita pelo Boya, e o Ki-min, que é para ser o protagonista na verdade, fica meio que de lado e fica gritando o nome dele o tempo todo porque acha que ele vai morrer. De certa forma, isso faz sentido na dinâmica que eles criam, já que um é mais guerreiro e o outro é mais feiticeiro, mas ainda assim deixa, como eu posso dizer, um gostinho meio amargo na boca, já que desde o início é prometido muitos poderes vindo do Ki-min. Não que isso faça tanta diferença no frigir dos ovos, mas é isso. Ele também tem essas invocações especiais que acabam não sendo tão úteis quando você pensa, e elas mais que servem para você entender no final como é que o Ki-min e o Boya conseguem unir os poderes para derrotar a serpente gigante e o familiar lá do mestre, porque sim, eles vão ficar loucões e vão querer destruir tudo no final, já que eles meio que vão perceber que não vai dar para ficarem juntos. Um lado negativo que, apesar de ser pouco relevante para a história, chamou muito a minha atenção é o quanto a cidade imperial parece vazia, e os poucos civis que aparecem se mostram alheios à iminente destruição e à catástrofe da família real. No máximo, eles aparecem correndo quando a cobra começa a fumar, literalmente. Também me incomodou como os trailers disponibilizados inicialmente na Netflix faziam parecer que o foco era todo nos protagonistas, na ação e na aventura. Em nenhum momento eu esperava que fosse ver uma história de amor tão trágica. Não que ela tenha sido ruim ou não coubesse no roteiro, só queria estar preparado, sei lá, trazer uns lencinhos. Interessante observar que a relação dos dois protagonistas, o Boya e o Ki-min, termina em impasse, ainda que a história propriamente dita, no caso, a situação toda com os vilões tenha sido concluída, com um final satisfatório. Os Mestres do Yin Yang e o Sonho da Eternidade apresentam um final pacífico e triste, onde a sensação de missão cumprida paira sobre a história irremediavelmente trágica. Com cenas de ação exageradas, mas empolgantes e uma boa química entre os atores protagonistas, é um excelente filme pipoca para quem se interessa por fantasia do leste asiático. E vocês já assistiram esse filme? Se interessa por fantasia da China? Escrevam aqui nos comentários o que vocês acham desse tipo de filme. Por favor, curtam, compartilhem. Enfim, façam tudo aquilo que vocês deveriam estar fazendo aqui no canal. Obrigado e até a próxima.